Agora 8h47, nós convidamos ao programa e queremos agradecê-lo pela gentileza de comparecer o presidente da Copagro, Cooperativa Agropecuária de Tubarão, Dionísio Bressan Lemos, um homem que entende de agricultura como poucos, entende de política e, acima de tudo, é um exímio administrador. Doutor Dionísio, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Danilo, bom dia, David, bom dia a todos os ouvintes da Litoral. Tá? Obrigado pelo convite, estamos à disposição e obrigado pelas palavras elogiosas. Ora, o Dionísio Bressan, recentemente comemoramos aí o Dia do Cooperativismo, coisa de 15 dias, foi no início do mês. Eu quero lhe perguntar quais as conquistas, por exemplo, que a Copagro, que é uma unidade cooperativista, tem para contabilizar este ano, por exemplo? Eu acho que todos os dias a gente tem que contabilizar realmente as vitórias do cooperativismo, porque o cooperativismo, ele, na minha concepção, primeiro eu tenho convicção absoluta de que entre o capitalismo selvagem de extrema direita, tá? E o socialismo improdutivo da esquerda, se coloca o cooperativismo realmente como uma alternativa econômica mundial equilibrada que não remunera capital, mas remunera trabalho e permite realmente a todos os indivíduos, a todas as pessoas, realmente poderem estar dentro de um mercado que é muito competitivo, né? E realmente consegue colocar grandes, pequenos, né, todos em condição de igualdade realmente de participar. E nesse sentido é que a gente trabalha diariamente na Copagro, né, atendendo os nossos associados, buscando realmente melhorar os nossos sistemas de produção, receber a produção do associado, armazenar, buscar mercados nacional e internacional. Apesar do ano que foi o ano passado, 4 enchentes, né? E para a agricultura isso realmente muito trágico, mas mesmo assim a gente conseguiu realmente diminuir os impactos negativos dessas ações climáticas, né? E fazer com que nós fechássemos aí o ano safra, né? Que eu trabalho sempre com o ano safra porque as culturas são basicamente de verão, então o ano safra começa em 1º de julho e termina em 30 de junho do ano seguinte. E o ano safra, apesar de todos os problemas que tivemos, acabou sendo um ano ainda de razoável para bom. Agora, presidente Dionísio Bressan, o cooperativismo ele avança com tanta celeridade que num futuro bem próximo aí, todo movimento econômico, todo o PIB estará de alguma forma ligado ao cooperativismo, não é mesmo? O cooperativismo vai ocupar um espaço cada vez maior, não há dúvida, porque em qualquer ramo da atividade socioeconômica, né, o cooperativismo pode estar presente. E ele é mais justo, ele é mais equilibrado, ele distribui melhor a renda, então ele não tem por que ele não crescer. Nós estamos vendo isso acontecer, por exemplo, o cooperativismo de crédito, né? Avançar sobre o sistema financeiro, sistema bancário, fazendo com que facilite as ações, diminui custos e melhora o atendimento para o consumidor desse ramo de atividade. Isso pode ser na agricultura, pode ser nas atividades, em qualquer atividade de infraestrutura, pode ser escolar, pode ser moradia, em qualquer área de interesse social, humano, é possível o cooperativismo crescer. E ele vai continuar crescendo. Tem sido o ramo de atividade econômica que mais cresce no Brasil. O Dionísio Bressan, veja só, e alguns setores ainda não se deram conta disso. Veja, por exemplo, em Tubarão, o setor laboral mais forte de Tubarão é o setor de atendimento de balconistas de varejo. Esse é um pessoal que poderia, por exemplo, fazer
uma própria cooperativa, não é mesmo? Pode se organizar também, não há problema nenhum, desde que esteja a atividade se enquadre dentro do que prevê a lei 5671, né? E se enquadrando ali, pode realmente, a partir de 20 pessoas, né? Constituir uma cooperativa. É o mínimo, 20? 20 é o número básico para poder, mínimo para poder constituir uma cooperativa. Muito bem, o presidente Dionísio Bressan, vamos falar um pouco, aproveitando a sua experiência de reforma tributária que é a expressão da moda hoje, a reforma tributária, tema que envolve a sociedade brasileira como um todo, né? Como é que o senhor avalia os debates que hoje ainda são travados em torno dessa reforma e de que forma esse documento pode impactar no setor, até no setor agroindustrial, tanto estadual como nacional? Apesar de algumas discordâncias existentes com o texto aprovado da reforma tributária, a reforma tributária aprovada no Brasil, e eu espero, mesmo que com algumas pequenas alterações, ela também passe no Senado, volte à Câmara dos Deputados e aí seja aprovada e sancionada pelo governo federal, eu entendo que a reforma tributária é o ato, a ação que mais impacta no desenvolvimento econômico mundial. Nenhum outro país hoje teve uma movimentação, algo que pudesse realmente fazer com que nós tenhamos aí um deslanchar, não é, para o crescimento econômico. A reforma tributária vai destravar o país. É a reforma ideal? Não é a ideal. A ideal jamais aconteceria. Era necessário, e aí louve-se e agradeça-se ao Arthur Lira, né, por ter, da forma como fez, meio que imposto aí, questão de prazos e tal, para que a reforma acontecesse. E ela aconteceu, vai precisar de leis complementares, vai precisar de algumas regulamentações, mas era necessário. O Brasil estava engessado, o Brasil estava amarrado, tá? O Brasil estava com algemas para o desenvolvimento econômico em função realmente dessa questão da tributação. Seja pela forma de apuração, seja pela forma de recolhimento, seja pela injustiça que ela causava em função da guerra fiscal entre estados, né, estados, municípios, fosse também pela sonegação. O arcabouço fiscal brasileiro permitia realmente que houvesse muita sonegação. A nova forma, e aí, é claro, dentro do prazo de implantação, que vai até 10 anos, né, nós só vamos ter ela efetivamente implantada na totalidade a partir de 2033. E aí, então, nós vamos ter todos os benefícios que essa reforma vai trazer. Desagradou a algumas pessoas, a muitas pessoas, desagradou. Mas ela, com certeza, ela é benéfica para o Brasil como um todo e vai ajudar muito no desenvolvimento brasileiro, independente de quem esteja no governo. Independente de quem esteja no governo. Seja de direita, seja de esquerda. Está acima de sigla, né? Estranhei muito o grupo de apoio ao ex-presidente Bolsonaro ter votado contra. Porque essa proposta que foi aprovada lá, mais algumas alterações que foi feita aí na fase final, foi a proposta que foi discutida com o governo anterior. Nasceu lá a proposta, ela foi montada, né? O relator Aguinaldo montou isso basicamente com o Guedes, com o próprio Bolsonaro, com o pessoal de direita. E aí, por uma questão política, na hora votaram contrário, não é, aos interesses realmente do país. Eu acho que não era uma questão de votar na direita ou votar na esquerda. Votar
pelo país. Agora, Dionísio Bressan, diante a partir do seu raciocínio, dá para dizer que a reforma tributária também terá impacto em Tubarão, onde hoje o município se destaca até na produção de arroz, por exemplo. Quer dizer, a reforma também beneficia o setor agrícola. Com certeza, eu não tenho dúvida de que o setor do agronegócio brasileiro queria uma reforma tributária que fosse próxima disso. Não era exatamente isso, né? Mas também é claro que há o entendimento de que era necessário haver avanços e que o início dessa transformação permita lá na frente, né? Ninguém vai fazer uma reforma tributária para hoje apenas. Nós temos que pensar no médio e principalmente no longo prazo. E no médio e no longo prazo, a reforma tributária vai ser benéfica para todas as atividades econômicas, para o desenvolvimento do país como um todo, em todas as áreas, e para o equilíbrio social. Isso é necessário, porque você só vai ter dinheiro para fazer programas sociais se você tiver economia realmente sólida, forte, crescente, com arrecadação de impostos que permita atender melhor a saúde, atender melhor a educação, atender melhor a segurança e a infraestrutura de uma maneira geral. Então, sobre todos os aspectos, eu entendo que a reforma tributária é altamente positiva para o país. Havia uma expectativa, presidente, sobre o plano de exportação de arroz da safra deste ano. Essas previsões estão confirmadas? Olha, nós tivemos uma safra de arroz no país que ela foi menor, tá? Ela foi cerca de 8% menor que a do ano anterior, que já havia sido um pouco menor que do ano imediatamente anterior a este. E acabou que o volume de exportações de arroz do país diminuísse um pouco. A não ser o Rio Grande do Sul, que tinha algum excedente, que tem feito isso. Santa Catarina tem feito exportação, sim, nós também estamos fazendo exportação, mas em quantidades menores do que estava previsto. Por exemplo, não houve exportação de arroz em casca, apenas de arroz beneficiado, em containers, né? Mas está havendo. E é uma busca constante nossa ter participação e ter inserção no mercado internacional. Agora, por que diminuiu a exportação do arroz em casca? Aí depende de beneficiamento lá? Do volume. As enchentes do ano passado, por exemplo, a enchente aquela do dia 30 de novembro, 1º de dezembro do ano passado, pegou aí grande parte das lavouras, dizimou, tá, praticamente todas as áreas, que teve que ser replantada em um período já não tão próprio para plantio. Certo. Então, a produtividade caiu muito. E aí nós tivemos uma produção menor realmente do que a produção que era a esperada. Por isso que não temos tanto excedente para exportação. Agora, presidente Dionísio Bressan Lemos, voltando à Copagro, a cooperativa, a Copagro, tem plano de expansão a curto e médio prazo? O senhor vai falar sobre isso após os nossos comerciais, por favor. Agora 9h04 em Santa Catarina, 9h04. Estamos conversando com o presidente da Copagro, Dionísio Bressan Lemos, 44 anos ligado ao cooperativismo e à Copagro. Não é isso, Dionísio? Exatamente, Danilo. Dia 1º de julho de 79, eu iniciei meus trabalhos como médico veterinário, né? Eu formei veterinário em Lages em 78. Em 79 comecei a trabalhar na Copagro. E de lá até aqui sempre vinculado, primeiro como profissional da área da medicina veterinária e depois me envolvendo com a questão administrativa, né? Passei os 4 anos pela EPAGRE, mas sem deixar de ser diretor da Copagro, né? Sempre ligado à Copagro. Na verdade, a passagem pela EPAGRE foi uma missão que a Copagro me deu de ir para lá
para ajudar o então governo do estado, né, de Esperidião Amin, mas resolver alguns problemas que a agricultura tinha na região. Entre eles, por exemplo, a implantação do Setuba, né, que nós implantamos em 2002. Então, 44 anos aí ligados à Copagro e enquanto me derem essa oportunidade, vou estar à disposição tentando ajudar. Pois é, o senhor, como velho amigo e amigo velho do Esperidião Amin, seguramente já ouviu ele dizer a frase: o diabo não é temido por ser diabo, mas é por ser velho, né? Ser velho. E outra, ele diz assim, olha, não sou solidário no erro nem com os amigos. Ele usa Faça muito essa, a coisa certa. Faça a coisa certa. Sempre ele chamou a atenção da equipe dele para realmente proceder dessa forma. Eu acho que é uma pessoa que eu prezo muito, respeito muito e admiro, de uma capacidade fora do comum. Uma das grandes características do Esperidião Amin é que eu acredito que seja um dos políticos catarinenses de mãos mais limpas, não é mesmo, Dionísio? Talvez ele tenha cometido um erro político, foi não separar a família da questão política, né? Eu acho que a família ter se envolvido tudo, e aí, em algum momento, ele teve que concentrar tudo na família. Ele, a esposa, o filho, todos na política, acabou trazendo prejuízo político para ele. Sem dúvida nenhuma. Pois é. O Dionísio Bressan Lemos, eu falava sobre a Copagro e os seus planos de expansão a curto e médio prazo. Apesar das dificuldades da economia, planos de expansão continuam? Continuam. Eu acho que se você, em qualquer atividade econômica, se você parar apenas, tá, você desaparece, tá? Você vai ser ultrapassado por outros, né, pelos seus concorrentes principalmente, e aí então você tem que estar em constante retomada, buscando realmente hoje a inovação, a tecnologia em todos os campos, em todas as áreas, e buscar desenvolvimento. Nós temos procurado fazer isso, né? Fazendo com que as atividades, por exemplo, até poucos anos atrás, nós trabalhávamos aqui em termos de grão praticamente só com a produção de arroz. Hoje nós estamos produzindo arroz, estamos produzindo soja, estamos produzindo milho e até alguma coisa de trigo já está sendo feito, desenvolvido também, ainda mais na área da pesquisa, da avaliação, mas também está se discutindo isso. E é claro, a infraestrutura tem que acompanhar, não é? E aí a infraestrutura para receber, secar, armazenar arroz, receber, secar, armazenar soja, o milho, beneficiar esses produtos, comercializar, você tem que ter isso compatível com as suas atividades. E hoje, a nossa unidade de Imbituba é uma unidade consolidada, né? Uma unidade que está ali na área retroportuária, que é um exemplo, um modelo de armazenagem de grãos, né, no município de Imbituba, e que tem permitido realmente essa inserção no mercado internacional, direta e indiretamente. Indiretamente porque prestando às vezes serviço para terceiros. Por exemplo, boa parte da cevada que a Ambev usa no sul do Brasil para fazer cerveja, entra pelo porto de Imbituba e são armazenados nos armazéns da Copagro. Tá? É mesmo? Em Imbituba. Em Tubarão, além da nossa unidade central administrativa, da nossa área de setor de insumos, que também tem sido feito investimentos com constância, nós estamos fazendo a terraplanagem no terreno no bairro São Cristóvão, na rua José Botega, onde nós vamos, no mínimo, instalar uma fábrica de rações animais, tá? Aproveitando os resíduos, inclusive, da indústria de arroz, aproveitando o esmagamento de soja e a extração do farelo e do óleo de soja para fabricar ração para atender as necessidades aí, animais na região. Então, no mínimo, a fábrica de ração e a realocação da indústria de arroz. Hoje nós estamos ali no bairro São João, e que já a densidade demográfica ali tomou conta, a cidade cresceu muito no entorno, ao redor da cooperativa, e embora a gente não tenha problema ambiental, mas a gente, por conta própria, decidiu fazer uma indústria nova
lá também no São Cristóvão, que é numa área afastada, uma área de rural, né? E isso a gente vai fazer, claro, sem pressa, mas planejando para que a gente tenha aí, talvez no máximo em 3 anos, essas unidades já funcionando todas lá no São Cristóvão. Além de outras atividades investimentos que a gente precisa fazer. Agora, presidente, a relação do governo federal com o agronegócio não tem sido muito saudável este ano. Ao que o senhor atribui, o senhor acha que dá para mudar isso? Há algum sinal aí no fim do túnel? Eu acho que assim, não existe escolha. Tá? O governo que está aí, o governo que tá de plantão, é esse, e é com esse que nós temos que trabalhar. Certo. Não adianta, eu posso não ser simpático a esse tipo de regime. Sou mais de direita, sou mais liberal, sou realmente, agora... É o que temos para hoje. O que temos para hoje é isso que está aí. E acredito que essa discussão, essa briga, está muito mais realmente no aspecto político, porque a economia brasileira hoje está muito sólida. Muito. Tá? Eu sempre muito digo, firme e independe de governo. Anda sozinho o país hoje. Anda sozinho. A única coisa que nós queremos é que o governo não atrapalhe. Esta reforma tributária, que nós falamos tanto há pouco aí, eu acho que foi um marco importante. Se ela não acontecesse, ou se ela acontecesse de forma realmente a trazer muito prejuízo para os setores econômicos, aí eu ficaria mais preocupado. Eu não. Eu sou um otimista e entendo que essa reforma tributária foi positiva para o Brasil. Se foi positiva para o Lula ou foi positiva para o Bolsonaro, ou foi negativa para o Lula ou negativa... Não me interessa. Me interessa que ela seja importante e seja boa para o país. Muito bem. Dionísio Bressan Lemos, os partidos políticos, claro, estão aí taxiando rumo às eleições municipais de 2024. O senhor há pouco tempo deixou o Progressista e ficou sem partido. Sabemos que tem recebido convites, inclusive, para uma candidatura majoritária. O senhor já tem resposta para esses convites? O que o senhor pensa com relação ao futuro político? Bom, primeiro é importante dizer o seguinte, a saída do Partido Progressista não se deu agora, tá? Ela se deu em 2012, tá? Quando eu saí da Câmara de Vereadores e eu disse que eu não entraria mais no Partido Progressista, não visitaria mais o Partido Progressista e não tinha nenhum compromisso com o Partido Progressista. A partir dali, realmente, eu me desvinculei totalmente da questão partidária, tá? Totalmente. Só não havia saído ainda, oficializado a saída do partido, por uma questão de não ter tempo ou não ir atrás e oficializar. Tá? O mensageiro não acelerou isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver com a coisa. Isso é desde 2012 que a decisão está tomada. Tá? Perfeito. Pronto, agora foi só a oficialização. Quanto a ir para outro partido, eu espero não precisar. Tá? Eu espero não precisar. Isso quer dizer o quê? Eu não devo mais me envolver diretamente com política. Tá? Agora... Dionísio, nós temos a necessidade, até em função de tudo que está acontecendo, certo. O teu nome é um nome que pode realmente ajudar a resgatar a dignidade da administração pública, da política, da autoestima do povo de Tubarão. Tu conhece a infraestrutura do município e realmente eu acho que eu conheço, porque, e aí fazendo uma referência ao que você colocou sobre o Amin ainda há pouco, né? Certo. O diabo é sábio não é porque é inteligente, né? É porque é velho, né? Tá? Então, isso nos deu experiência e conhecimento que pode ser... Então, eu não vou fugir da responsabilidade, de repente, de ter que rever a minha posição e discutir com a sociedade tubaronense, discutir com Tubarão aí um projeto de gestão, de administração para a cidade. Agora, querer
pessoalmente não é da minha vontade, não é do meu interesse, mas não me furtarei se isso for necessário ser feito. Pois é, o senhor falou no Esperidião a mim, o conceito dele é o seguinte: o diabo é temido, sábio não, porque a velhice não tem nada a ver, a sapiência é outra coisa, né? É sábio por conhecer, por saber, não por ser inteligente, não é. Perfeito. Inteligência não tem, né? Inteligência não tem. É o tempo de... O tempo. É o tempo de jornada aí. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu sempre que tenho a oportunidade, Dionísio Bressan Lemos, eu digo o seguinte: 2 empresas mais eficientes no setor público catarinense, a meu ver, são a Epagre e a Cidasc. Eu estou certo quando digo isso? Elas são bastante eficientes, tá? E eu... por conhecimento próprio, por vivência, por experiência, eu fui presidente da Epagre durante 4 anos. É uma empresa extraordinária. Vamos dizer, a diferença hoje de Santa Catarina em relação a outros estados da federação é porque Santa Catarina foi o berço realmente do nascimento da agroindústria brasileira. Aqui nasceu a Sadia, aqui nasceu o Perdigão, aqui nasceu a Chapecó, aqui nasceu o Pamplona, aqui nasceu a Aurora. Quer dizer, a maioria das grandes empresas do agronegócio brasileiro, da agroindústria especialmente, da agregação de valor, surgiu em Santa Catarina. Mas surgiu em Santa Catarina por quê? Porque Santa Catarina tinha matéria-prima. E Santa Catarina tinha matéria-prima por quê? Porque tem uma população, tá? Tem um produtor rural realmente com capacidade. E aí a miscigenação, a etnia, né? O italiano, o alemão, o negro, o japonês, o austríaco, né? Se você vai assim, no estado, se você conhecer um pouquinho o estado e você vai em cada região, cada povo, cada origem dessa trouxe uma experiência da Europa. E isso em Santa Catarina acabou criando uma diversificação tal de oferta de matéria-prima que permitiu o surgimento dessas agroindústrias todas. E aí, claro que também somada à metalurgia, somada às outras áreas, fez com que Santa Catarina pudesse experimentar um desenvolvimento econômico diferenciado, equilibrado, mais justo, né? Mais solidário até também. E nisso, essa matéria-prima no meio rural existe por quê? Existe porque existe uma assistência técnica. Tecnologia e assistência técnica, pesquisa e extensão rural que permitiu isso. Tá? Agora, claro que também tem defeitos, também tem problemas. Tem problema de capilaridade, tem problema de falta de mão de obra, tem problema de custos, né? Numa empresa com quase 2.000 funcionários, como é o caso da Epagre, nem todo mundo está tão comprometido, tão realmente dedicado quanto deveria estar, mas a grande maioria realmente é responsável. É um pessoal de um nível intelectual muito bom, de um nível de conhecimento extraordinário, né? São muitos doutores, são muitos mestres, são muitos graduados nas áreas, especialmente das agrárias, né? Agronomia, né? Técnica agrícola, engenheiro florestal, o médico veterinário e o pessoal da área também social, que faz com que Santa Catarina seja diferente. Então, eu diria que pode até não ser as melhores, o melhor desempenho, pode não ser o suprassumo, mas são muito eficientes e com certeza dão à sociedade de Santa Catarina um retorno realmente muito positivo pelo que é investido nelas. Agora, Dionísio Bressan Lemos, alguma coisa que eu não lhe perguntei que o senhor gostaria de destacar nesta oportunidade? Não, apenas esperar que nós não tenhamos, né, o furacão aí que tá previsto, né? Esse clima e essa preocupação de hoje, entre hoje e quinta-feira, realmente, que a chuva venha. A chuva é importante, é necessária, mas que não seja tanto quanto realmente se está se propagando, né? Esperar e, claro, tomar as providências para que não se tenha nenhum problema maior
com ninguém. No mais, e torcer muito para que essa situação que o Tubarão vive hoje, essa questão da administração, agora com a renúncia do prefeito, do vice-prefeito, que os vereadores, entre eles o José Luiz Tancredo, né, tenham a sabedoria realmente para conduzir esse processo aí com muita calma, e realmente sabendo que eles não estão lá se não por outro motivo, mas para atender as necessidades da sociedade, Tubarão. E que consigam aí, com sabedoria, realmente escolher o melhor nome para cumprir com esse mandato tampão, aí até o final do ano que vem, e que Tubarão volte a experimentar um crescimento maior a partir da solução desse problema administrativo que estamos vendo. Infelizmente, para todos nós, vínhamos num momento muito bom e, de repente, estamos aí num dos piores momentos realmente da história administrativa do município de Tubarão. Agora só uma última pergunta. Várias pessoas perguntaram qual o motivo que o senhor deixou o seu partido. O motivo foi justamente porque eu tinha, quando vereador, entre 2008 e 2012, eu acho que eu fui preterido dentro do meu partido, né, pelas principais lideranças, né, do partido, que defendiam interesses de outros, tá, e aparentemente não queriam, tá. O que algumas pessoas alegavam dentro do próprio partido é o seguinte: não, o Dionísio não é de grupo, não é de... Não faz aconchavo. Não é de atender interesses de grupo, tá? Uhum. E por isso eu não servia para eles, talvez, e por isso que a minha decisão desde lá... Mas como eu não tinha a pretensão e nunca tive de continuar na política, eu não tive pressa em sair do partido e nem buscar outro. Muito bem. Obrigado. Bom dia, Dionísio Bressan Lemos. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os ouvintes da Litoral. Bom dia, David. E sempre à disposição. Ok, tá aí o Dionísio Bressan Lemos, presidente da Copagro, né? Sempre lúcido, sempre transparente e trazendo informações e um raciocínio sempre lógico sobre a realidade da economia e da política nacional e local. 9h23, comerciais, por favor, David.